Para começar, nós vamos partir de uma imagem inicial, no caso de um layout, que é esse que está aqui no canto superior esquerdo. Lembrando que a gente vai utilizar com uma imagem de fundo, mas também serve caso você tenha uma ilustração, uma composição, seja ela qual for, você vai poder utilizar essa mesma técnica. E a possibilidade que ela te dá é muito grande, e você vai ver isso na prática. Então nós temos aqui a imagem, o layout que nós queremos aplicar o efeito, e para que a gente possa atingir esse resultado de uma maneira bem eficiente, nós vamos seguir o mesmo padrão que está sendo feito aqui, de duplicar as camadas, digamos que a arte, e aplicar efeitos de uma maneira diferente. E nisso eu vou mostrar algumas técnicas que certamente são interessantes de você observar. A primeira coisa de todas, vou selecionar todos esses elementos que estão aqui, pois a gente não precisa deles nesse momento. Vou deletar e a gente vai começar a partir desse ponto inicial. Nós temos aqui a nossa arte, digamos assim, pode ser uma foto, pode ser um layout, qualquer coisa que você esteja trabalhando no Illustrator. Beleza. Essa técnica também funciona no Photoshop, tá? Muito bacana. Então vamos lá. Nós temos aqui o conteúdo que já está sendo aplicado aqui na arte e nós temos alguns degradês. Esse degradê eu escolhi aleatoriamente. Esse aqui eu criei aleatoriamente, escolhi uma cor sólida, pode pegar qualquer outra cor. Foram cores que eu resolvi experimentar, digamos assim. Então não tem nenhum, digamos, segredo na utilização dessas cores específicas. Inclusive, vou dar só uma dica para você, caso você queira já utilizar alguns degradês bem interessantes, você pode ativar aqui na sua janela, procurar por amostras, ele vai habilitar aqui amostras, tá vendo? Na janela de amostras, repare que tem alguns degradês, mas são bem poucos, né? Mas a verdade é que no Illustrator ele oferece uma biblioteca de degradês bem ampla. Então você pode simplesmente clicar aqui no canto inferior direito na janela de amostras e você vai poder verificar que tem degradês aqui, cadê? Gradiente, tá? E nessa janela de gradiente você pode escolher qualquer um desses. Basicamente, o que eu experimentei aqui é harmonia de cores, os pastéis também são interessantes, mas enfim, eles são bem interessantes para várias finalidades. Você vê aqui pastéis, neutros, tons de madeira, tons metálicos, enfim, então tons terrestres, e aí vai. Eu vou escolher aqui harmonia de cores. Quando você seleciona, ele já habilita uma aba apenas com os degradês. Então você pode, caso você queira já experimentar degradês que estão disponíveis na ferramenta, bem simples. Mas você também pode criar o seu degradê, super fácil também, basta você selecionar a janela degradê e escolher as cores que você quer, ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar aqui o layout que nós queremos trabalhar e eu vou simplesmente duplicar apertando a tecla Alt. No caso, arrastar com a tecla Alt apertada, vou trazer aqui para a direita e nós temos a nossa primeira duplicada. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um quadrado, um box, que seja exatamente do mesmo tamanho da arte. Então, quando você estiver trabalhando com guias inteligentes, observe que aparece ali âncora, aparece umas linhas rosa, tá vendo? Essa justamente identificando os pontos de interseção, digamos assim. Então ele achou ali um ponto âncora, que é justamente um ponto na quina do documento. E é exatamente isso que eu quero, para ele ficar bastante preciso, tá? Então você pode colocar aqui dessa forma. Ponto. Agora observe o seguinte, essa máscara, esse box que eu acabei de criar, ele tem uma cor branca, eu vou modificar a cor, eu vou botar o degradê para fazer o efeito que eu quero, mas ao mesmo tempo ele está sobrepondo todos os elementos, o fundo, os textos, enfim, a informação de rede social, e não é isso que eu quero que esse efeito ele fique aplicado basicamente em cima do fundo, da imagem. Então para isso é importante que você trabalhe com a ordenação dos objetos. Uma dica interessante para esse tipo de caso é justamente você trabalhar com camadas. Você vai simplesmente pegar o objeto que você quer, esse caso, eu já separei aqui, deixa eu pegar aqui e separar esse cara daqui, ó. Eu já separei em camadas o seguinte, nós temos os textos, apenas numa camada, tá vendo? Um conteúdo, digamos assim. Nós temos a máscara é justamente esses boxes, e é aqui que eu quero que coloque, porque eu quero que essa máscara, eu estou chamando de máscara, tá? Fique embaixo dos textos, do conteúdo, mas ao mesmo tempo em cima da imagem. E a imagem está numa camada específica. Então nós vamos selecionar aqui a camada de máscara, e é aqui que nós vamos criar o nosso box. Então eu vou simplesmente, como eu já tinha criado, eu já tinha simplesmente recortado no comando Ctrl X, que é o comando de recorta. Agora eu vou colar no mesmo local. Então você vem aqui editar, colar, pode colocar na frente, tanto faz, tá? Nesse caso aqui, porque ele vai ficar nessa máscara, nessa camada, e vai estar exatamente na posição que eu quero. Então eu posso colocar na frente, por exemplo, com Ctrl F, que ele vai colar exatamente na mesma posição, sendo que na layer, na camada de máscara. Beleza. Agora eu vou simplesmente modificar a cor que eu quero, posso pegar a ferramenta de conta-gotas e simplesmente clicar na cor que eu quero. Agora nota o seguinte,
Deixa eu até corrigir isso aqui para você entender de uma maneira mais evidente. Vou selecionar esses boxes, apertar Ctrl Z, fazer de novo. Selecionar esses boxes todos aqui. Eu vou vir aqui na janela de transparência, que a gente vai trabalhar com ela, e vou deixar aqui primeiro opacidade 100%, que é o modo padrão, digamos que o modo padrão, tá? Deixa aqui modo de mesclagem normal e opacidade 100%. Quando você criar um box, é assim que ele vai ficar, basicamente, tá? Então, eu vou simplesmente pegar, selecionar essa máscara aqui, esse box branco, vou pegar a ferramenta conta-gotas e vou pegar novamente aqui o lilás. Então, observe que nós temos o lilás com uma cor sólida e tampando totalmente o fundo. E dessa maneira, agora sim, eu vou clicar aqui na janela de transparência, pode clicar no menu superior janela, procurar por transparência, aqui ela está habilitada no meu, e eu vou escolher tanto o modo de mesclagem quanto a opacidade. E vai fazer uma mesclagem desse lilás com a cor de fundo, digamos, com o fundo, criando umas tonalidades interessantes. Uma dica interessante também é você colocar o cursor em cima desse campo. Se você estiver trabalhando com mouse com barra de rolagem, com aquele botão de scroll, você vai poder girar e mudar de um para o outro de uma maneira bem simples. Então você vai escolher um que fique interessante e vai poder fazer o ajuste da opacidade também. Tem superposição, tem alguns que geram resultados bem intensos, outros geram resultados mais suaves. Então você vai poder experimentar e ver aquele que adequa melhor à sua necessidade. Aí tem uma dica importante, por exemplo, apliquei esse aqui, ficou um tom de lilás muito... Cadê você aqui? Muito predominante. Mas eu gostei desse tom do outono, assim, por exemplo. Mas você achou que ficou muito intenso. Aí é onde entra a opacidade para que você possa fazer uma mesclagem. Ou seja, esse efeito de lilás que está sendo aplicado em cima dessa arte, você pode atenuar ele, por exemplo, em 50%. Então ele vai ficar 50% da imagem original e 50% do efeito, digamos assim. Então você vai ter um tom mais intermediário. E você pode fazer uma regulagem disso para atender melhor. Não quero testar um pouco mais, por exemplo. No caso, não é 35, é 75, por exemplo. Vou botar aqui assim. Ó, achei que ficou bastante intenso. Vamos colocar 60. Ó, já ficou mais interessante. Então, repare que nós temos aqui, de uma maneira bem rápida, a imagem original e nós temos aqui a nova imagem com essa máscara aplicada. Vamos chamar assim, esse box que está com efeito de transparência e opacidade. Da mesma maneira que a gente atingiu esse objetivo com uma cor sólida, a gente pode fazer a mesma coisa com o degradê. Então, vou selecionar, ao invés de selecionar esse aqui, essa arte original, eu vou selecionar essa nova, pois ela já tem essa máscara aplicada, tá vendo? Então, eu vou simplesmente mudar as propriedades que eu estou chamando de máscara, que é esse box que tem o objetivo de mudar a tonalidade do fundo da nossa composição. Então, eu vou duplicar apertando Alt, para ele criar uma duplicata, arrasto, apertando Alt e Shift, ele duplica. Agora eu vou selecionar esse objeto, que é justamente o que eu estou chamando de máscara, que é essa cor contínua, e vou experimentar outras variáveis. Eu selecionei aqui. Repara, da mesma maneira que eu pincei lá a informação e ele preencheu, agora ele vai preencher totalmente a cor aqui. Então eu vou mais uma vez experimentar outros modos de mesclagem e a gente vai observar que o resultado muda significativamente. Então, o que é interessante é que cada imagem que você for aplicar esse tipo de efeito vai gerar um resultado diferente. Então, você pode observar que, dependendo da imagem e dependendo das tonalidades que essa imagem tem e da tonalidade que você queira aplicar, o resultado vai variar bastante conforme o que você está vendo aqui na tela e o que você vai experimentar quando você for aplicar na sua própria imagem. Então, o matiz ficou interessante, vou botar aqui 50%. E nisso você vai gerando uns efeitos bem interessantes de mesclagem e, consequentemente, efeitos muito parecidos com o Instagram aplica nas imagens. O que é interessante é que você pode separar se você quer aplicar em cima da imagem como um todo ou apenas em cima do fundo, conforme nós estamos fazendo. Observa que o texto ele continua destacado em cima de uma camada específica. Então isso gera uma variação bem bacana. Agora, para completar, eu vou falar de umas coisas mais avançadas que permitem você trabalhar com isso de uma maneira ainda mais interessante. Então, por exemplo, vou pegar aqui esse comando aqui, vou pegar esse cara aqui, vamos duplicar ele para cá. E nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa mesma camada que está aqui, eu reparo que já tenho uma camada aplicada, tá vendo? Já temos aqui uma máscara, um box aplicado. Eu posso simplesmente Ctrl Z, vou pegar, por exemplo, esse degradê aqui, por exemplo, agora. Um degradê diferente, vamos experimentar outro modo de mesclagem. Mais uma vez, vou aproximar um pouco mais, para que a gente possa visualizar melhor, apertar Ctrl Z, porque mudei aqui a cor desse texto
sem querer. Aqui. Esse aqui também. Aqui, pronto. Vou selecionar aqui e vou mudar também o modo de mesclagem aqui, para a gente poder visualizar. Então, por exemplo, ó, esse ficou sutil e ficou interessante ao mesmo tempo. Lembrando que nós podemos pegar a ferramenta de degradê, uma vez que nós estamos trabalhando com degradê, esse box aqui é um degradê. Tá vendo? Então nós podemos simplesmente pegar a ferramenta de degradê e reposicionar esse degradê. Basta você selecionar a ferramenta de degradê estando com o box selecionado e você vai poder fazer um degradê para que ele atinja o resultado que você quiser, o que é interessante. Então, se eu deixar aqui, olha como é que aqui ficou um tom bem quente e aqui ficou um tom bem frio. Por quê? Porque o degradê está reforçando a característica da própria imagem. E lembrando que esse resultado que nós estamos visualizando aqui varia conforme a aplicação do modo de mesclagem e a opacidade. Então, superposição gerou esse resultado. Vou voltar aqui. Repare que a única coisa que eu fiz foi modificar o posicionamento do degradê. Vou adiantar um pouco mais para cá. E vou verificar se tem mais algum que funciona bem também. Esse ficou bem interessante, mas ficou escuro. Aí o que eu faço? Opacidade. Vou reduzir a opacidade até atingir uma tonalidade que eu acho interessante. Nesse caso, eu escureci bastante o céu. Aí eu já acho que vale a pena a gente aproveitar o contraste e trabalhar com cores mais claras para que nós possamos ter um destaque maior da informação. Por exemplo, assim, já gera um resultado bem interessante. Então, à medida que a gente vai testando as possibilidades de mesclagem que é gerado tanto com a imagem sólida quanto a imagem degradê sobre esse fundo, geram resultados muito mais sofisticados para a nossa imagem. E para completar, deixa eu trazer aqui uma dica mais avançada ainda, que vale a pena você considerar quando você pega, por exemplo, uma máscara dessa e você duplica ela. Então, por exemplo, eu já tenho essa máscara aplicada, chama de máscara esse box, tá? Para trazer esse efeito. Então, eu vou apertar Ctrl C, ou seja, eu copiei ela, vou apertar Ctrl F para colar no mesmo local, colar em frente. No caso aqui é editar, colar na frente, tá vendo? Ele vai colar na mesma posição exata, sendo que vai colar por cima dos objetos que já estão ali, digamos assim. Então ele já colou. Então, basicamente, nós temos o mesmo degradê aplicado. Nesse momento, a gente pode testar, experimentar o degradê aplicado no outro sentido, por exemplo, e testar também mudar o modo de mesclagem. Então, observe que nós estamos fazendo aqui uma edição que ela é, na verdade, a junção de dois degradês. São dois degradês aplicando em cima da mesma imagem. Então, eu posso experimentar o modo de mesclagem aqui e verificar qual deles fica mais interessante para a nossa necessidade. Isso ficou bem bacana. Entendeu? E se a gente for fazer uma comparação, pegar, por exemplo, deletar apenas uma imagem, você vai observar o resultado. São diferenças sutis, mas você pode, o que é importante você entender é o seguinte, é que você pode pegar essa mesma técnica de utilizar um box, com uma máscara, digamos assim, para modificar as cores da sua composição. Você pode duplicar essa camada e cada uma desses boxes ter um modo de mesclagem aplicado, ter uma opacidade aplicada e gerar resultados variados. Ainda mais podendo editar a posição do seu degradê para que você gere resultados super interessantes, de uma maneira bem rápida. Então nós temos aqui a imagem original, essa aqui, por exemplo. Nós temos a imagem secundária que nós criamos, foi essa, um tom mais neutro, menos saturado, e nós temos essa aqui onde nós sobrecarregamos o tom saturado, etc., gerando uma imagem mais vibrante, digamos. Então é interessante que você entenda que você pode gerar tanto efeitos vibrantes quanto efeitos mais sutis, conforme você vai testando tanto a aplicação dessas máscaras, com a aplicação também do modo de mesclagem e opacidade. Lembrando que você pode duplicar esses objetos para intensificar ou atenuar um determinado tipo de efeito.